E se tudo isso que a gente chama de realidade for, na verdade, um programa de computador incrivelmente avançado? Parece coisa de filme, né? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das ideias mais alucinantes da ciência e da filosofia, a hipótese da simulação. Olha só essa frase. A probabilidade de estarmos na realidade base é de 1 em bilhões. Isso soa como ficção científica pura, eu sei, mas essa ideia de que o nosso universo é uma simulação que ficou super famosa com filmes como Matrix, já faz tempo que saiu das telas de cinema e virou um tópico de debate muito sério entre tecnólogos, físicos e filósofos. E por mais que essa discussão pareça super moderna, essa desconfiança sobre o que é real, na verdade é uma das perguntas mais antigas que a humanidade já se fez. Pensa bem, lá na China antiga, Zhuangzi sonhou que era uma borboleta, e quando acordou ficou na dúvida se era um homem que sonhou ser borboleta ou uma borboleta sonhando ser um homem. Depois veio Platão na Grécia, com a alegoria da caverna e o ceticismo radical de Descartes. A humanidade sempre se perguntou o que é real, e toda a tradição filosófica foi o que preparou o terreno para o argumento moderno que tomou forma de vez em 2003. Ok, vamos mergulhar fundo nisso agora. O artigo do filósofo Nick Bostrom, e isso é crucial entender. Não tenta provar que estamos numa simulação. A jogada dele é outra. Ele usa a lógica para nos apresentar uma escolha bem chocante, um trilema, ou seja, uma de 3 opções aparentemente bizarras tem que ser a verdadeira. A primeira peça desse quebra-cabeça é uma premissa fundamental da filosofia da mente. A ideia é que a consciência é tipo um processo, quase um software. Se for possível replicar os processos do cérebro com detalhes suficientes, não importa se o hardware é biológico ou digital, a consciência simplesmente surgiria do mesmo jeito. A segunda peça do quebra-cabeça é o poder de computação. Bostrom parte do princípio de que uma civilização futura, que ele chama de pós-humana, vai ter acesso a uma capacidade de processamento que para nós hoje parece mágica. Estamos falando de computadores que usam a matéria de planetas inteiros só para calcular. É uma escala difícil até de imaginar. E para a gente ter uma ideia da escala disso tudo, imagina o seguinte: com esse nível de poder, rodar simulações super detalhadas dos seus ancestrais, ou seja, de pessoas como nós, seria algo trivial. Uma tarefa fácil. Não 1 ou 2 simulações, mas bilhões, talvez trilhões delas. E é aqui que a gente chega no coração do argumento. Se aceitarmos as premissas de que a consciência pode ser simulada e que o poder computacional do futuro será gigantesco, a gente é forçado a encarar 3 possibilidades. Pense nelas como 3 portas. A lógica diz que a nossa realidade precisa estar atrás de uma delas. A primeira porta é a extinção. Basicamente, a gente nunca chega nesse futuro tecnológico. A segunda é o desinteresse. A ideia de que essas civilizações futuras simplesmente não estariam nem aí para rodar simulações. E a terceira, que é a mais intrigante de todas, é a simulação. Vamos abrir cada uma delas para entender melhor. A primeira possibilidade é talvez a mais sombria. Ela diz que a gente simplesmente não vai chegar lá. Seja por uma guerra nuclear, uma pandemia global, nanotecnologia fora de controle ou qualquer outro risco existencial, a humanidade se extingue antes de desenvolver a tecnologia para rodar essas simulações. Fim da história. Não tem simulação porque não tem quem as crie. A segunda porta já imagina que a gente sobreviveu, que nos tornamos pós-humanos, mas por algum motivo a gente perdeu totalmente o interesse em simular o passado. Talvez por questões éticas, sabe? Achando que seria cruel criar seres conscientes dentro de uma simulação. Ou talvez eles tenham outras prioridades, outras formas de entretenimento tão avançadas que olhar para o nosso passado pareça incrivelmente chato. O ponto-chave aqui é que praticamente nenhuma civilização pós-humana se daria ao trabalho para o mundo usando ainda desdobrado os crustáceos de bolha. Mas e se as portas 1 e 2 forem falsas? Se a humanidade sobreviver e se as civilizações futuras tiverem, sim, interesse em rodar essas simulações, aí a matemática se torna inevitável. Para cada mente real, biológica, que já existiu na história, haveria bilhões, talvez trilhões, de mentes simuladas. Então, se a porta número 3 for a correta, a esmagadora maioria das consciências estaria dentro de simulações. Com base na pura probabilidade, usando um conceito chamado princípio da indiferença, que basicamente diz que não devemos nos achar especiais, as chances de sermos parte daquela minoria biológica original seriam minúsculas. Seria como comprar um bilhete de loteria e simplesmente assumir que ele é o premiado. As probabilidades estariam contra nós. Claro que um argumento tão radical como esse não ficaria sem críticas, né?
Muitos filósofos e cientistas já apontaram possíveis falhas na lógica de Bostrom. Então, vamos dar uma olhada em algumas das objeções mais fortes. Uma das críticas mais diretas ataca justamente a motivação dos nossos supostos criadores. Será que a gente não está só projetando os nossos próprios desejos, curiosidade científica, entretenimento, pesquisa, em seres pós-humanos que podem ser tão diferentes de nós quanto nós somos das formigas? Assumir que eles se importariam em nos simular é um salto de fé bem grande. E tem outras dúvidas importantes também. Por exemplo, a própria ideia de uma consciência digital ainda é só uma hipótese. Outros dizem que o argumento pede um ceticismo seletivo. Acredite nas previsões sobre tecnologia futura, mas duvide do que está bem na sua frente. E mesmo que existam simulações, por que elas seriam réplicas da nossa história? Poderiam ser qualquer coisa, o que enfraquece todo o argumento estatístico. Isso tudo nos leva à parte mais empolgante. Será que dá para encontrar evidências? Sair da filosofia e ir para a física experimental? Alguns cientistas acreditam que sim. Se o nosso mundo é de fato computado, talvez ele tenha limitações de processamento, sabe? A grande questão é, um programa tão complexo poderia ser perfeito? Ou, assim como num videogame, será que existem glitches, atalhos ou padrões que entregam a sua natureza computacional? Será que dá para achar as costuras da nossa realidade? Alguns físicos já propuseram testes bem intrigantes. Um deles é procurar por padrões estranhos em raios cósmicos de alta energia, que poderiam revelar a grade do nosso universo simulado, como se fosse a resolução da tela. Outra ideia vem da mecânica quântica. O fato de as partículas se comportarem de forma diferente quando a gente observa, talvez seja uma otimização de recursos. O universo só renderiza o resultado quando alguém olha. Isso nos deixa com uma última pergunta, que é filosófica e ao mesmo tempo bem prática. Se a gente encontrasse uma maneira de cutucar as barras da nossa possível jaula digital, seria uma boa ideia? Alguns argumentam que alertar nossos simuladores sobre a nossa descoberta poderia ser bem perigoso. Poderia levar a um simples desligar. Talvez nessa busca pela verdade o melhor seja não chamar muita atenção.